Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o diabetes, suas possíveis complicações, diagnóstico. O diabetes é uma doença muito importante e como um principal ou um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Patrick McDonald, que é médico endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e nós vamos fazer um bate-papo para poder conversar sobre essa doença tão importante, tão prevalente na nossa sociedade. Patrick, para começar, eu queria te perguntar os tipos de diabetes. Existia uma teoria no passado que existia o tipo 1, que não era insulina, que precisava de insulina, o tipo 2 que não precisava e o tipo gestacional. Ainda existe essa classificação e quais são os tipos de diabetes que você no seu dia a dia vê hoje? Paulo, a princípio, diabetes é uma doença onde se caracteriza por um aumento dos níveis de glicemia. E dentro dessa classificação, nós temos, como de ordem didática, a princípio, nós temos diabetes tipo 1, né, que antigamente era o diabetes insulino-dependente, né, diabetes tipo 2, que geralmente ocorre mais numa pessoa mais idosa, né, por conta de perda da função pancreática. Né. Muitas vezes esse paciente ele vem com a glicemia um pouquinho leve, vai aumentando aos poucos até que realmente se torne diabético. Enfim, né, além disso, nós temos diabetes gestacional, que é uma categoria diferente, né, da classificação de diabetes tipo 1 e tipo 2. Claro que existem outros tipos de diabetes, né, e é por isso que existe a nossa função como endocrinologista. A gente sabe, vamos falar um pouquinho de sintomas, o que é que o paciente com diabetes sente? Nós sabemos que o grande problema do diabetes é que é uma doença que passa anos de forma silenciosa, porque o paciente não tem sintomas e muitas vezes quando se descobre o diabetes já está no estágio avançado. Em termos de sintoma, quais são os sintomas que o paciente deve procurar o seu médico se por um acaso ele sentir? A princípio, alguns pacientes, quando têm níveis glicêmicos muito elevados, né, esses pacientes podem cursar com, a princípio, muita fome. Esse paciente também pode evoluir com um quadro de sede excessiva, perda de peso, mas isso não é poliúria, ou seja, aumento do volume da quantidade de urina durante o dia. Mas isso são alguns pacientes, a grande maioria não se apresenta com essas características. Então, quando o paciente já vem com esse quadro clínico, basicamente ele deve, a princípio, procurar até a emergência. Ou então um médico próximo para justamente tentar ajustar os níveis glicêmicos. Daí a importância, do acompanhamento regular, o acompanhamento periódico, aqueles pacientes que estão acima do peso, aqueles pacientes que têm uma história familiar de diabetes, fazer o seu check-up, acompanhar com o seu médico para o diagnóstico precoce para evitar complicações. Perfeito. E por falar em diagnóstico, como é feito o diagnóstico de diabetes? O paciente pega o exame dele e está em casa sem saber a partir de quanto eu posso afirmar que esse paciente tem diabetes. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a princípio com a glicemia. Então, uma glicemia de jejum acima de 126, fecha o diagnóstico de diabetes. Lógico que essa glicemia é necessário que seja repetida em outro momento para realmente confirmar. A não ser que o paciente tenha uma glicemia de jejum ou em qualquer horário acima de 200 e com sintomas. Nesse caso, realmente, também é dado o diagnóstico. Um outro detalhe é em relação à hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada acima de 6,5 também dá o diagnóstico de diabetes, hoje em dia utilizando o método HPLC. Então, uma glicemia de jejum acima de 126, confirmada, uma glicemia em qualquer momento acima de 200, com sintomas, com hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, e a hemoglobina glicada precisa confirmar ou é somente uma dosagem? Uma dosagem. Nós falamos sobre os tipos de diabetes, o diagnóstico de diabetes e seus principais sintomas. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão sobre esse tema, deixe o seu comentário, que a sua dúvida pode ser de outros pacientes também.